E aí, pessoal, nessa videoaula nós falaremos sobre retas paralelas interceptadas por uma transversal. Então, olha só, sempre que eu tiver duas retas paralelas, como eu tenho aqui na figura, a reta R e a reta S, paralelas, tá? E eu tiver uma transversal cortando essas duas retas, como eu tenho aqui a transversal T, eu vou formar 8 ângulos nessa configuração, tá? E eles estão determinados aqui, ó. É o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D. Aqui embaixo eu tenho o ângulo E, o ângulo F, o ângulo G e o ângulo H, tá? Esses 8 ângulos que nós formamos ali, envolvendo essas retas, eles têm características especiais, tá? E por terem características especiais, eles recebem nomes especiais também. E nós vamos estudar e falar um pouco mais sobre esses ângulos, tá? Nessa configuração que eu tenho aqui, eu vou ter ângulos chamados correspondentes, tá? E observem bem, eu vou tomar como exemplo aqui, ó, o ângulo A. Conseguem observar aqui o ângulo A? Eu vou tentar, ó, transportar esse ângulo A aqui para baixo, ó, como se eu descesse essa reta R aqui, ó, e fosse caminhando sobre a transversal T, ó. Percebe que ele vai coincidir aqui exatamente em cima do ângulo E? E quando isso acontece, eles vão manter a mesma medida, tá? Ou seja, o ângulo A, ele vai ter a mesma medida que o ângulo E. Então, eles são congruentes, tá? Então, o ângulo A e o ângulo E, eu digo que eles são correspondentes. Eu vou indicar aqui, ó, A e E. Ângulo A e ângulo E são correspondentes, tá? Agora, observa bem, eu vou ter outros ângulos correspondentes, certo? Se eu fizer essa mesma situação para o B, por exemplo, o ângulo B está aqui, ó. Se eu descer a reta R aqui até cair em cima da reta S, ó, eu vou chegar aqui, ó, no ângulo F, certo? E eu vou observar que o ângulo B vai cair exatamente em cima do ângulo F, ou seja, eles têm a mesma medida também, eles também são congruentes. Então, eu digo que esses dois ângulos são correspondentes. Então, eu vou complementar aqui, ó, ângulo B e o ângulo F. Beleza? Agora aqui, seguindo a ordem alfabética, o ângulo C. Se eu fizer a mesma coisa, ó, vou descer a reta aqui, ó, a reta R, vou descer até aqui e vocês vão observar que vai casar com o ângulo G, tá? Então, C e G também são correspondentes, eles são congruentes, certo? E para fechar agora, eu tenho que os ângulos D e H também vão ser correspondentes. Eles vão estar na mesma posição. É como se eu transportasse esses 4 ângulos aqui, gente, aqui para baixo, ó. E eles vão casar exatamente em cima dos ângulos de baixo. Então, para finalizar, eu tenho que o ângulo D e o ângulo H também são correspondentes, tá? E os ângulos correspondentes nós vimos que são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Agora vamos falar sobre ângulos alternos, tá? Pelo próprio nome, você consegue entender. Quando eu falo alternos, significa que eles vão estar alternando os lados em relação à transversal, tá? Ou seja, um ângulo vai estar de um lado da transversal e o outro ângulo vai estar do outro lado da transversal, tá? E os ângulos alternos, eles podem ser internos ou externos, tá? Quando eu falar ângulos internos, eu estou me referindo à região compreendida entre as duas retas paralelas aqui, ó. Então, o que tiver entre essas duas retas, ou seja, dentro dessas duas retas, vai ser interno. E o que tiver fora, ó, de R para cima e de S para baixo, vai estar fora dessas duas retas. Então, vão ser chamados de externos. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho que os ângulos alternos, eles também são congruentes, beleza? Pegando um ângulo de um lado e comparando com outro ângulo do outro lado, eles vão ser congruentes. Então, vamos observar esses ângulos aqui, tá? Primeiro, vamos observar os ângulos alternos e internos, tá? Ou seja, um de cada lado da transversal e entre as duas retas paralelas, tá? Então, olha só. Dentro das duas paralelas aqui, ó,
Então, eu vou pegar primeiro o ângulo C, beleza? Agora, o ângulo C está do lado de cá da reta T, não é isso? Da transversal T. Então, eu vou pegar do outro lado aqui, ó, aqui embaixo, o ângulo E, tá? Então, eu tenho que o ângulo C e o ângulo E, eles são alternos e internos. E eles são congruentes, são iguais. Inclusive, estão indicados na mesma cor aqui, tá? Então, olha só. O ângulo C e o ângulo E são ângulos alternos internos. E eles são congruentes. Se você quiser tirar a prova, é só você observar o seguinte, ó. O ângulo A e o ângulo E não são correspondentes? Eles possuem a mesma medida, certo? Então, olha só. Mas o ângulo A e o ângulo C, se você observar bem, eles são opostos pelo vértice aqui, ó. E nós já estudamos, sabemos que ângulos opostos pelo vértice também são iguais, são congruentes. Então, o C é igual ao A. E se o C é igual ao A e o A é igual ao E, o C e o E também vão ser iguais, vão ser congruentes. Beleza? Aqui, entre as duas retas novamente, vou pegar agora o ângulo D. Do outro lado da minha transversal T, eu tenho o ângulo F. E eles também vão ser congruentes. Então, esses são os ângulos alternos e internos dessa figura. C e E, e D e F. Tranquilo? Agora, vamos trabalhar os ângulos alternos e externos, ou seja, fora das retas paralelas. Então, vou pegar primeiro aqui, ó, o ângulo A. O ângulo A está do lado de cá da reta T, da transversal T. Vou pegar um ângulo agora do outro lado. Olha aqui o ângulo G, ó. A e G são alternos e externos, ó. O A está do lado de cá, o G está do outro lado da transversal. E eles são externos, porque estão fora das duas paralelas. Então, eu tenho que A e G são alternos e externos. Externos, beleza? E eles também são congruentes. Posso te provar pelo mesmo motivo. Por exemplo, o ângulo A é correspondente ao ângulo E, como nós já vimos. E se você observar bem, ó, o ângulo G ele é oposto pelo vértice ao ângulo E. Isso significa que eles são iguais, são congruentes. E se o E é correspondente a A, o G e o A também vão ser congruentes. Tá? Então, vamos lá. Agora eu vou pegar o ângulo B aqui, ó. Tá do lado de cada transversal, vou pegar alguém do lado de cada transversal, para alternar. Então, vai ser o ângulo H. Então, B e H são ângulos alternos e externos. Um em cada lado da transversal e fora das duas retas paralelas. Tá? Agora, o terceiro tipo de ângulo que nós vamos falar são os ângulos colaterais. Tá? Colaterais quer dizer que eles estão no mesmo lado. Tá? Colaterais. Esses ângulos colaterais eles vão ser suplementares, ou seja, a soma entre eles vai dar 180 graus. Então, olha só, vamos falar agora primeiro dos colaterais internos, ou seja, os ângulos que estão do mesmo lado da transversal e entre as retas paralelas. Tá? Então, olha só, vou pegar aqui ó, o ângulo C. O ângulo C está do lado de cá da transversal T e no mesmo lado que ele está, eu tenho o ângulo F. Então, C e F são ângulos colaterais internos, tá? E eles são suplementares, ou seja, a soma entre eles vai dar 180 graus. E a gente pode observar isso aqui, ó. Ó, o ângulo F, ele é correspondente ao ângulo B, não é isso? Então, olha só, se eu pegar o ângulo C e o ângulo B, eles formam um ângulo de meia volta, ou seja, a soma entre eles é 180 graus. E a gente pode observar que vai acontecer o mesmo aqui, então, entre o C e o F, já que o F e o B são correspondentes, então são congruentes. Dessa maneira, a gente consegue concluir que C e F são suplementares. Além do C e do F aqui, internamente, eu tenho outros dois ângulos colaterais. Eu vou ter o ângulo D e o ângulo E, tá? Então, eu vou escrever aqui, ângulo D e ângulo E. Agora, eu vou falar sobre os colaterais externos, beleza? Então, os externos estão do lado de fora das retas. Então, vou pegar primeiro aqui o ângulo A. O ângulo A, quem vai ser colateral a ele de maneira externa, aqui nessa figura? Vai ser o ângulo H, não é isso? O A e o H estão externos às retas paralelas, estão do mesmo lado da transversal. Então, A e H, tá? E eles são suplementares também. Além deles, eu tenho o ângulo B e o ângulo G. B e G, tá? Então, só reforçando. Ângulos correspondentes são congruentes.
ângulos alternos também são congruentes e os ângulos colaterais são suplementares. Beleza? Então vamos prosseguir. Agora, olha só, eu quero te trazer um resumão, tá? Famoso bizu. Tudo isso que nós falamos, a gente pode simplificar, tá? Vou tentar facilitar a tua vida agora. Olha só, se você observar bem, quando eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, eu determino 8 ângulos. Tá? Eu vou determinar 8 ângulos. Sendo que eu tenho 8 ângulos, mas se você observar bem, eu só tenho duas medidas. Tá? Eu só tenho duas medidas diferentes envolvendo esses 8 ângulos. Eu tenho 8 ângulos, mas somente duas medidas. Tá? E vai ficar fácil para você agora, porque olha só. A maioria dos exercícios, a grande maioria dos exercícios, envolvem descobrir o valor do ângulo ou o valor de uma incógnita entre esses ângulos, tá? Então ele só quer calcular. E para você calcular, basta você entender dois conceitos básicos que você já viu, tá? Que são esses aqui, ó. Ângulo agudo e ângulo obtuso. Só te relembrando, ângulo agudo é aquele cuja medida é menor que 90 graus. E ângulo obtuso é aquele cuja medida é maior que 90 graus, tá? Que um ângulo reto. Ou seja, ângulo agudo é aquele mais fechadinho, menor que 90. E ângulo obtuso é aquele mais aberto, maior que 90 graus. Basta você pensar nessas duas situações que você vai resolver toda e qualquer questão, tá? Olha só, eu tenho somente duas situações comparando os ângulos, esses 8 ângulos, tá? Ou os ângulos vão ser congruentes, ou seja, iguais, vão ter a mesma medida, ou eles vão ser suplementares. Ou seja, vão somar 180 graus, tá? Então, olha só, para facilitar teu entendimento, eu vou usar um exemplo numérico aqui, ó. Eu já coloquei essas cores aqui propositadamente, para você entender que eu só tenho duas medidas, ó. Um ângulo está em azul, uma medida está em azul e a outra medida está em rosa, tá? Então, olha só, imagina que esse ângulo A aqui, ele medisse 50 graus. Agora vamos comparar. Sabendo unicamente o valor desse ângulo aqui, ó, do ângulo A, eu consigo determinar todos os outros ângulos dessa figura. Olha só, o ângulo A comparado ao ângulo B aqui, ó, se eu juntar os dois, eles não formam um ângulo de meia volta? Ou seja, um ângulo de 180 graus? Se eles juntos formam 180 graus e o ângulo A mede 50, quanto que vai medir o ângulo B? Exatamente, 130 graus. Tá? E agora você matou a charada, você resolveu, sabe o valor de todos os ângulos. Porque olha só, o ângulo A mede 50, o ângulo C é oposto pelo vértice ao A. Então ele mede 50 também, ó. E o ângulo D, da mesma forma, é oposto pelo vértice ao ângulo B, que você já descobriu o valor dele. Então, ele também mede 130 graus. Ó, 4 ângulos, somente 2 valores, 50 e 130. Aqui embaixo vai ser da mesma forma. A gente já viu que o A e o E são ângulos correspondentes. Então, eles são congruentes, ou seja, o E também vale 50 graus. E assim a gente vai resolver. Ó. E e F são suplementares, certo? Então, formam 180 graus. Então, para chegar a 180, quanto que falta para o F aqui? Falta 130 graus. E assim a gente consegue resolver. Ó. O G e o E são opostos pelo vértice. Então, o G mede 50 graus. E o H é oposto pelo vértice a F. Então, o H mede 50 graus. Tá? Então, basta você entender isso aí.
que você vai ter sempre um ângulo que é mais fechadinho e um ângulo que é mais aberto, ou seja, um ângulo agudo e um ângulo obtuso. Aqui, por exemplo, o ângulo A é o ângulo agudo, que é mais fechado, e o ângulo B é o ângulo obtuso, que é mais aberto. Você identificando se os ângulos são agudos ou obtusos, você consegue resolver as questões, beleza? Então vamos para os exemplos para tentar consolidar esse conceito aí. Poxa, Diego, então eu posso esquecer aquilo que você falou na primeira folhinha sobre os ângulos, aquelas nomenclaturas todas? Não, veja bem. Se não fosse importante, acho que não existiria, tu concorda comigo? São importantes, tá? Aquele resumo que eu te dei facilita muito a tua vida, mas não quer dizer que a primeira informação seja irrelevante, ela é importante. E eu vou te mostrar isso aqui agora, no exemplo. O primeiro exemplo diz o seguinte: uma transversal intercepta duas paralelas, formando ângulos alternos internos, ó. Alternos internos, expressos em graus por 5x mais 8 e 7x, faltou aqui, né? É um mais, certo? 7x menos 12. Tá? Então, olha só. Determine o valor de x. Se ele me diz... Aí, olha a importância de você ter aqueles nomes na tua mente. Conhecer o conceito, o conteúdo. Se ele me diz que os ângulos são alternos internos, nós vimos que ângulos alternos são congruentes, certo? Ou seja, se eles são alternos, eles vão ser congruentes, eles vão ser iguais. Então, eu vou escrever isso aqui. Eu tenho que 5x mais 8 é igual a 7x menos 12. E agora é só resolver essa equação simples, né? Então, vai ficar 5x menos 7x é igual a menos 12 menos 8. 5x menos 7x vai dar menos 2x. E menos 12 menos 8 vai dar menos 20. Aquele artifício aqui, eu troco a sinal logo de todo mundo, mas se você não lembra, é porque você está multiplicando por menos 1 toda a equação. Então, vai ficar 2x igual a 20. Esse 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Vai ficar x é igual a 20 dividido por 2. X vai ser igual a 10 graus. Beleza? Olha a importância do conceito. Pô, legal, Diego. Mas olha só, se você não lembrar desse conceito, tá? Do que você aprendeu, você pode resolver daquela maneira que eu expliquei no resumo. Você só vai ter um pouquinho mais de trabalho. Mas olha só, é tranquilo também. Ele me diz que os ângulos são alternos internos. Imagina que tu não lembra que os ângulos alternos internos são iguais, congruentes. Faz o desenho, faz um esboço aqui, ó. Então, olha só. Você, pelo nome, você consegue identificar o que são alternos internos. Como nós vimos, alternos está um de cada lado da transversal aqui, ó. E internos estão entre as duas paralelas. Então, olha só, alternos internos eu posso colocar aqui, ó. Esses dois. Poderia colocar aqui também, tá? Mas não vai fazer diferença na tua resolução da questão. Então, eu digo que um é 5x mais 8 e o outro é 7x menos 12. E agora tu observa aquilo que eu te falei, ó. Tu consegue enxergar aqui, por exemplo, ó, esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo agudo ou obtuso? Ele é um ângulo agudo, não é isso? Ele está mais fechado. E esse ângulo aqui, ó, 5x mais 8, ele é agudo ou obtuso? Ele é agudo também, não é? Ele está mais fechadinho. Se são dois agudos, então com certeza eles vão ser iguais, não é isso? E aí você vai escrever isso lá, ó. 5x mais 8 é igual a 7x menos 12. E aí você fica com a resolução igual ao que você fez anteriormente, tá? E assim você resolve a questão. Beleza? Então vamos para o próximo. O segundo exemplo diz o seguinte, gente. Determine o valor de x nas figuras abaixo, sabendo que R é paralela a S. Então, olha só. Como eu expliquei para vocês,
Eu tenho aqui, ó, 3x mais 8 e aqui x mais 50. Então, observa, esse ângulo aqui medindo 3x mais 8, ele é agudo ou obtuso? Obtuso, certo? Um ângulo mais aberto. Esse ângulo aqui, x mais 50, é agudo ou obtuso? Ó, é um ângulo agudo, está mais aberto. É um ângulo obtuso, perdão. Está mais aberto, não é isso? Então, obtuso e obtuso, então quer dizer que eles são iguais. Então, eu escrevo isso. 3x mais 8 é igual a x mais 50. E agora é só resolver a equação que eu descubro o valor de x. Vou ficar com 3x menos x igual a 50 menos 8. 3x menos x vai dar 2x. 50 menos 8 vai dar 42. E 42, x é igual a 42 dividido por 2. X vai ser igual a 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. X é igual a 21 graus. Beleza? Tranquilo? Vamos para o próximo exemplo, então. Ó. Observa aqui, ó. Esse ângulo aqui, medindo 2x mais 50, é um ângulo obtuso, um ângulo mais aberto. E esse ângulo aqui, ó, medindo 3x mais 5, é um ângulo agudo, está mais fechado. Então, se eles não são iguais, eles têm que ser suplementares, ou seja, a soma entre eles tem que dar 180 graus. E eu vou escrever isso aqui. 2x mais 50 mais 3x mais 5 é igual a 180 graus. Então, vou ficar com 2x mais 3x no primeiro membro é igual a 180 menos 50 menos 5. 2x mais 3x vai dar 5x. 180 menos 50 dá 130. 130 menos 5 vai dar 125. Esse 5 vai para o outro lado dividindo. Então, fico com 125 dividido por 5. X vai ser igual a 12 por 5, vai dar 2. Sobra 2. 25 por 5 dá 5. X é igual a 25 graus. Tranquilo? Então, vamos lá. Próximo exemplo. Ih, Diego, ficou diferente, hein? Ficou. E esse exemplo aqui é um exemplo clássico, tá? É uma questão clássica. E eu trouxe para você para tentar te facilitar a tua vida também, para te mostrar a maneira mais simples de resolvê-lo, tá? Aqui, ó, eu tenho duas paralelas, R e S. Você talvez não esteja enxergando, mas eu tenho duas transversais aqui, tá? Eu vou fazer passo a passo aqui. Uma maneira comum que as pessoas fazem isso aqui, a primeira coisa que elas fazem é traçar uma reta auxiliar, tá? Eu vou traçar aqui uma reta para que você possa entender melhor, passando por esse vértice, pelo vértice desse ângulo aqui, ó, tá? Então, eu tracei uma reta auxiliar aqui e essa reta é paralela a R e paralela a S, tá? Então, agora eu acho que você consegue visualizar melhor. Se eu prolongar essa reta aqui, ó, esse segmento de reta aqui, na verdade, olha só como é que vai ficar. Acho que eu vou até deixar de maneira cheia aqui para você visualizar melhor. Olha só, vê se tu consegue enxergar agora duas paralelas cortadas por uma transversal. Esquece essa parte aqui de baixo, tá? Esquece essa parte aqui. Olha aqui agora. Eu tenho a reta auxiliar que eu fiz paralela à reta R, certo? E olha só, esse ângulo R, esse ângulo aqui, eu medindo 80, e esse pedacinho aqui, ó, até a reta auxiliar, eles são alternos e internos, são agudos, ou seja, eles são iguais. Se aqui mede 80, esse ângulo aqui até aqui a reta auxiliar, ele mede 80 graus também. Beleza? Agora, olha só, o X, ele é tudo, ele tem que vir até aqui embaixo, ó. Então, olha só, eu preciso saber esse pedacinho aqui desse ângulo, tá? Então, eu vou trabalhar agora com essa outra transversal aqui, ó. Vou vir aqui para baixo, ó. Vou traçar a outra transversal aqui para que você possa enxergar, ó. Agora, esquece a parte de cima, tá? Vamos trabalhar só com a parte de baixo. Então, olha só, eu tenho aqui a reta auxiliar e a reta S paralelas. Eu tenho essa transversal aqui, ó. Eu tenho esse ângulo medindo 20 graus e tenho esse pedacinho aqui, ó, em rosa, que é o que a gente quer descobrir, certo? E se você observar bem, esse ângulo medindo 20 graus, ele é agudo.
E esse pedacinho aqui, ó, em rosa, também é agudo, ou seja, eles são iguais. Então, esse pedacinho aqui, ó, mede 20 graus. E dessa maneira a gente consegue determinar o valor de x, não é isso? Agora a gente ficou completo aqui, ó. O valor de x é tudo aqui, ó. É a parte azul mais a parte rosa. Então, x vai ser igual, ó, a 80, que é a parte em azul, mais 20, que é a parte rosa. X vai ser igual a quanto? X vai ser igual a 100 graus. Tranquilo? Agora, olha só. Isso que eu te mostrei aqui agora é uma resolução tradicional, tá? Quero te dar o bizu aqui agora, tá? Então, olha só. Vou refazer essa figura aqui. Não vai ficar perfeita, mas R e S. Só para você entender. E aqui mede X, que é o que eu quero descobrir. Esse ângulo aqui mede 80 e esse ângulozinho aqui mede 20. Garotinho, bizu, anota aí para tu não esquecer. Sempre que eu tiver um exercício, sempre que você se deparar com um exercício dessa maneira aqui, ó, que tiver essa pontinha aqui ou outras pontinhas entre as paralelas, basta você fazer a soma dos ângulos que estão virados para um lado igual à soma dos ângulos que estão virados para o outro lado. Como assim, Diego? Olha só. Eu vou pegar aqui, ó, os ângulos que estão virados para o lado esquerdo, tá? Eu tenho aqui o ângulo que mede 80 graus, está virado para a esquerda, e tenho aqui o ângulo que mede 20 graus. Eu vou escrever a soma entre eles, ó. 80 mais 20 graus. Isso vai ser igual à soma dos ângulos que estão virados para a direita, tá? Todos eles. Nesse caso aqui, eu só tenho o ângulo X virado para a direita. Mas se eu tivesse outros ângulos virados para a direita, eu somaria todos eles. Eu iria igualar as duas somas. A soma dos ângulos que estão virados para um lado é igual à soma dos ângulos que estão virados para o outro. Então, olha só. Aqui, no caso, só tenho X. E vê se não ficou igual ao de cima aqui agora. Só está trocada a ordem, não é isso? Vou inverter essa equação. X é igual a 80 mais 20 graus. X vai ser igual a 100 graus, como nós encontramos, sem ter todo esse trabalho aqui de traçar retas auxiliares. Beleza? Tranquilo, garotinho? Gente, vou encerrando essa videoaula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.